Bom, esse vídeo é feito com a intenção de que você possa conhecer melhor o software Audiplan Saúde. O software Audiplan Saúde é um software de gestão que ajudará os médicos de sua operadora de plano de saúde a auditarem os contratos de forma extremamente rápida e inteligente. Por quê? Porque ele é totalmente integrado ao CID, que é o Cadastro Internacional de Doenças. Com essa integração, ele preenche automaticamente todos os procedimentos não permitidos durante a carência do plano, além de permitir imprimir essa auditoria realizada e anexar junto com o contrato do seu cliente. O software Audiplan Saúde, ele existe a parte onde a secretária faz o seu login e onde o médico auditor faz o seu login. A secretária, no caso, seria a secretária do plano de saúde. Vamos começar por um exemplo da secretária. Aqui, quando logamos, aparece o perfil da secretária. Aqui do lado, a gente tem o gerenciar auditorias. É aqui onde a secretária faz os cadastros das auditorias. Essas auditorias que estão aparecendo, é as que já foram cadastradas. Temos aqui o nome do titular, o médico que ela escolheu para auditar, o status da auditoria, que são 3 tipos: auditado, em auditoria e não auditado. E a data do registro foi a data que foi cadastrada a auditoria. Vamos dar um exemplo de um cadastro. Ao clicar em cadastro, aparece aqui a primeira coisa, o tipo de convênio, que a secretária vai escolher se é um tipo de convênio físico ou jurídico. Se caso for jurídico, vai aparecer esse campo, que é para você colocar se ele é jurídico, de qual empresa vai ser essa auditoria. Aí no caso, por exemplo, Telx. Aí você escolhe Telx aqui. Aí você vem no cadastro. Primeiro é o nome do titular. Por exemplo, Joaquim Ferreira. Aí você coloca o CPF do Joaquim. Joaquim é do sexo masculino. Aí aqui você vai colocar os dependentes do Joaquim. Por exemplo, Joaquim tem um filho, por exemplo, o Paulo Ferreira. Aí aqui você pode pôr o documento do Paulo, que pode ser um CPF ou o RG do Paulo. E aqui você seleciona o grau de parentesco do Paulo, que no caso é filho dele, e é do sexo masculino. O Joaquim, ele tem mais um dependente além do Paulo. Aí você clica aqui em adicionar dependente, que ele cria aqui, logo aqui abaixo, mais uma aba para você colocar os dados do outro dependente. Por exemplo, a Ana Ferreira. E aqui você coloca o documento da Ana. A Ana vai ser a esposa dele. E ela é do sexo feminino. Se caso Joaquim tivesse mais um dependente, era só clicar aqui em adicionar e abrir a nova aba, preenche os campos e ficava tudo certo. Aqui embaixo, na parte do médico, a secretária vai escolher quem vai fazer sua auditoria. Por exemplo, o plano ele tem vários médicos auditores. Então, ela vem aqui e escolhe. Na hora que ela clicar, já vai ter todos os médicos que estão cadastrados já. No caso aqui, eu tenho só o Dr. Marcos, mas poderiam ter muitos médicos aqui. Eu escolho o Dr. Marcos, tudo preenchido, clico em salvar. Prontinho. A secretária já fez o cadastro da auditoria. Agora, essa auditoria aqui que eu fiz Joaquim Ferreira, ela vai cair lá no login do Dr. Marcos, que foi quem eu cadastrei. E o status está como não auditado, porque o Dr. Marcos não entrou ainda para fazer a auditoria.
Quando o Dr. Marcos logar, ele vai aparecer lá Joaquim Ferreira para ele fazer a auditoria dele. Nessas abas aqui, nesse gerenciar empresas, aquelas empresas quando o convênio do tipo jurídico, são aquelas empresas que aparecem lá. Você cadastra quantas empresas você quiser aqui. O relatório de doenças é para você ter um controle de quantas doenças foram diagnosticadas durante um certo período. Por exemplo, se eu colocar aqui agosto, ó, teve todas essas doenças, que foram as doenças diagnosticadas nesse período pelos médicos auditores, e aqui a porcentagem dela, para você ter um controle de quais são as doenças mais diagnosticadas. E o relatório de auditorias é um gráfico onde aparecem as auditorias feitas no mês. Por exemplo, em julho foi feita uma, agosto uma, e em setembro foram feitas 3 auditorias. É para você ter um controle de quantas auditorias estão sendo cadastradas durante um período de tempo. Aqui tem esse importar, que seria o caso de um RH de uma empresa mandasse um arquivo com todos os nomes dos titulares e dependentes que a empresa quer cadastrar no plano. Aí você seleciona um arquivo aqui com todos os dados, fala se o tipo de convênio é físico ou jurídico e escolhe o médico da mesma forma e importa os dados. Aí esses dados vão vir para cá, sendo cadastrados automaticamente. Certo, vamos agora para a parte do médico. Eu saio daqui e entro como médico. Beleza, aí o Dr. Marcos logou. Aí o Dr. Marcos vem aqui, auditar. Ah lá, Joaquim Ferreira, foi o que eu cadastrei agora, faz 2 minutos que eu cadastrei, e ele está como status não auditado, ou seja, o Dr. Marcos ainda não auditou essa auditoria. Aqui tem o tempo que ele decorreu, para ele ter um controle de quanto tempo que já faz, que a secretária mandou para ele auditar e ele não auditou ainda. Aí o Dr. Marcos quer auditar, então ele clica aqui em Joaquim Ferreira e vai abrir tudo aquilo que a secretária cadastrou lá. Ela cadastrou que é do tipo jurídico, que a empresa é a Telx, e aqui veio, ó, o titular é o Joaquim, CPF, o dependente 1 e o dependente 2 dele. Aí o que o Dr. Marcos vai fazer? Ele vai entrar com as doenças que foram lá, que o Joaquim disse que já teve. Aí, por exemplo, o Joaquim teve um desvio de septo nasal. Aí eu olho aqui numa doença, quantos procedimentos, que no caso esses procedimentos que são os procedimentos que não são permitidos, eu vejo quantos procedimentos tem. Aqui tem 2 procedimentos, então beleza, eu adiciono. Joaquim teve desvio de septo nasal. A Ana, a Ana teve, por exemplo, blefaroespasmo. Tem um procedimento cadastrado, então eu posso escolher. Caso a doença que eu quero não tenha nenhum procedimento cadastrado, como essas aqui, tem uma opção lá de solicitar vinculação. O médico escreve para mim qual a doença que ele está precisando para fazer a auditoria, que não tem procedimentos. Eu vou comunicar ao médico responsável, que faz as vinculações para mim, e ele vai vincular aquela doença, os procedimentos naquela doença que o médico está precisando. Por exemplo, eu escolhi o número 1 procedimento, blefaroespasmo, e clique em adicionar. Beleza. O Paulo, por exemplo, ele não tem nenhum, não teve, disse que não teve nenhuma doença. Então eu posso deixar em branco. Preenchi tudo, se eu quisesse adicionar mais doenças aqui, poderia, aqui também. Beleza. Ao clicar nesse salvar e concluir, eu já vou gerar automaticamente todos os procedimentos que estão vinculados a essas doenças que eu cadastrei aqui. Clicar aqui, olha para você ver. Já gerou a auditoria aqui para mim, que eu vou imprimir, ó, dados do titular, dados da auditoria.
o nome da doença, o CID dela. E aqui vem os procedimentos de alta complexidade, grupo, subgrupo, e o procedimento que não pode ser feito. Vem aqui o leito de alta tecnologia, procedimentos cirúrgicos. Vem aqui o lugar para o titular assinar. Isso é feito separado. Logo aqui vai vindo o dependente, ó. O dependente, o nome, dado a auditoria. Vem a doença que eu cadastrei no dependente, seu CID-10. Os procedimentos de alta complexidade que não podem ser feitos. Onde ele assina. E aqui o último dependente, que eu falei que não tinha nenhuma doença. Então apareceu aqui nenhuma doença pré-existente. Onde ele assina também. Depois disso tudo, ele clica aqui do lado em imprimir, que ele possa imprimir para que o titular e os dependentes assinem e anexe junto com o contrato do plano. Estou carregando. Aqui está a auditoria, que vai ser que ele vai imprimir com todos os seus dados para anexar. Aqui que eu falei sobre solicitar, lá, quando não tiver nenhum procedimento da doença que o médico quer, ele vem aqui, digita a doença que ele quer, que não tem procedimento vinculado e envia para a gente. Rapidinho a gente já vai vincular aquilo que ele está precisando. E é isso.